Fala, professor, bom demais. Nós estamos trazendo aqui para o senhor o software que nós fizemos para o trabalho final de programação orientada a objetos. Ele foi feito em Java utilizando JFrame. O grupo é eu, Luiz Felipe da Silva Marian e o Gabriel Fialho. Nós buscamos fazer um software que tenha utilidade real, ou seja, não é só um projeto acadêmico, ele pode ser utilizado. Ele é um precificador de vendas e registro de vendas de semijoias. Então ele vai ter uma utilidade real. O Gabrielzão vai fazer uma pequena introdução inicial para nós sobre banco de dados e aí a gente volta para explicar mais sobre o software, ok? Olá, professor. Nesse momento aqui estarei mostrando o código SQL. Aqui temos a tabela de usuário e seus atributos. Nessa tabela de clientes temos também seus atributos. Aqui temos a tabela de itens com seus atributos. Temos a tabela de vendas com seus também devidos atributos. Temos outra tabela também de itens vendidos e é possível ver que todas elas se relacionam. E dessa forma é possível ver que temos aqui o foreign key, onde acaba fazendo com que todas elas juntas acabam se relacionando de forma coesa. Nesse momento aqui estamos no arquivo persistem, onde ele fará a conexão com o banco de dados. Estamos usando o banco de dados MariaDB. Estamos utilizando localhost porta 3307. Aqui temos o nome do banco de dados. Aqui temos o usuário, que deverá ser cadastrado. Temos também a senha. Nesse momento aqui, temos que abrir o nosso banco de dados. Bom, depois de aberto, temos o tipo de rede, a biblioteca, o endereço de IP, o usuário cadastrado e a senha que nós utilizamos naquele momento para fazer o cadastro. Estamos utilizando esse tipo de porta. Depois de feito todas as configurações, basta abrir o banco de dados. Aqui temos o banco de dados, o código de banco de dados que nós utilizamos naquela hora. Basicamente, precisa colar ele aqui, copia ele, cola, e depois coloca para rodar. Depois de tudo isso feito, será criado o nosso banco de dados, que está aqui, ó, BCMJoias Precificador. Bom, nesse momento aqui estamos vendo o diagrama. Temos o diagrama do usuário, do cliente. Todos esses daqui são as tabelas que foram feitas no que falamos há um tempo anterior. E com isso é possível ver que todos eles se relacionam de uma forma coesa. Ou seja, todas as informações aqui, elas conversam entre si. Bom, nesse momento aqui estamos, depois de ter colocado o código para rodar, aparecerá essa pequena imagem, onde terá o usuário, senha. Caso a pessoa não tenha uma conta, ela terá que criar. Aqui vai pedir os dados dela, o nome de usuário, o nome, a senha, e depois terá que repetir a senha. Como eu já tenho o cadastro, eu não preciso fazer o cadastro novamente. Eu só colocar meu usuário, depois coloco a senha e clico em entrar. Bom, depois de abrir essa outra janela aqui, temos o usuário, temos os clientes, opção de estoque. Nesse momento aqui podemos apertar em usuário, onde temos a configuração de usuário, nome, senha, tudo mais, onde pode ser configurável. Temos também a opção de sair. Após essa breve explicação de como a interconexão com o banco de dados e os nossos códigos funcionam, que o Gabrielzão fez a explicação para nós, eu vou realmente mostrar como o software é aqui para o senhor. Eu vou criar aqui um novo usuário, por exemplo, eu vou definir Luiz Felipe da Silva Marian, vou colocar a senha 123 e a senha 123. Se eu errar a senha ou faltar qualquer campo aqui, ele vai dar um erro por natureza. Então ele informa para mim, o software ele é bem restrito nisso, ele sempre informa quando acontece erros ou problemas, porque teoricamente não pode acontecer erros ou problemas numa venda, né? Então eu loguei aqui no sistema e eu vou mostrar aqui para o senhor sobre clientes e sobre estoque de peças.
Primeiro eu vou mostrar estoque de peças. Aqui nós cadastramos as peças que nós queremos vender. Para cadastrar a peça é muito simples. Posso cadastrar a peça manualmente. No caso, não tem nenhuma peça cadastrada aqui. Eu venho aqui em cima cadastrar uma peça e eu vou cadastrar, por exemplo, um brinco BB 1845. O código dele de barras, eu vou fraudar um código aqui de cabeça. O fator é 1.8. O ID da peça é 75. O link da imagem é 3 pontinhos e a descrição é brinco. Só para demonstrar. E eu cadastro a peça aqui, ó. Cadastrei, cadastrado com sucesso. Eu tenho aqui a peça agora cadastrada. Se eu clicar nela, eu posso editar ela. Por exemplo, eu vou removê-la do banco de dados. Removi-la do banco de dados e aí ela some aqui da nossa lista de peças. No caso, tem uma segunda opção, que é cadastrar por lote. Eu já tenho um outro aplicativo, um outro software, que ele gera esse lote para nós, ou seja, é de uma empresa real de semijoias, e ele gera para nós um lote em JSON, e esse lote em JSON pode ser importado para dentro desse arquivo. Então eu vou vir aqui em documentos, né, área de trabalho, OneDrive, área de trabalho, balanço, e vou pegar aqui o arquivo. E eu mando ele fazer o cadastro. Ele vai cadastrar todo o estoque dessa empresa, todas as peças dessa empresa no nosso aplicativo aqui. Ó, todas as peças agora estão aqui. Ele importou para nós automaticamente em JSON. Se eu clicar na peça, eu tenho os detalhes reais cadastrais da peça, o código de barras, o fator, tudo na vida real. E eu tenho os detalhes aqui da peça. E agora, finalmente, eu posso fazer uma venda. Aqui eu posso fazer filtro na peça por nome, filtro por tipo de estoque de banco de dados. Por exemplo, no GB não tem nenhum 1845. Eu posso fazer uma série de filtragens aqui, edição e remoção dessas peças. Agora que eu tenho as peças cadastradas, eu finalmente posso fazer uma venda. Porém, eu tenho que cadastrar clientes ainda. Então, na aba de clientes, aparece que não há clientes cadastradas. Para cadastrar é muito simples. Eu venho cadastrar nova cliente, eu coloco uma nova cliente. Por exemplo, Luiz, o cliente Luiz, o CPF 023 062, tal, sei lá o que. RG sei lá o que, o número de contato sei lá o que, o e-mail sei lá o que, o endereço sei lá o que. Não há verificações de CPF, RG, número de contato por enquanto. Porque o software eu não quis colocar essas validações ainda porque eu estou pensando em como que eu vou melhorar isso. Então ele simplesmente deixa cadastrar. Porém, se tiver faltando algum campo, ele não vai deixar cadastrar, ó. Não vai deixar. Mas eu posso colocar informações erradas aqui. Por enquanto, né? Eu vou cadastrar aqui só para demonstrar. Cadastrei o Felipe, né? O Luiz. E eu vou cadastrar a Alice, por exemplo. Com CPF sei lá o que, com RG sei lá o que, com tal sei lá o que. E a gente cadastra a Alice aqui, por exemplo. Cadastrei a Alice. Agora eu tenho 2 clientes. Eu posso fazer uma ordenação por nome, ou por ordem crescente e decrescente, ou por CPF. Eu posso buscar também só pelo nome, por exemplo, Luiz. Tem um filtro aqui, né? E no cliente, eu seleciono o cliente e clico em visualizar. Clicando em visualizar, aparece aqui o cliente que eu estou logado. E aí eu posso buscar as vendas que eu fiz para esse cliente. Porém, não há nenhuma venda aqui agora no momento. Aqui em editar, eu edito os dados do cliente. Eu posso editar aqui os dados cadastrais do cliente. Por exemplo, eu vou mudar para Alice da Silva. E eu clico em editar. E aí ele vai editar de Alice para Silva aqui, ó. Tá vendo? Em vender, eu faço uma nova venda. Para fazer uma nova venda é muito simples. Eu seleciono aqui nesse campo as peças que eu quero vender. Eu jogo para lá as peças que eu quero vender. Se eu colocar alguma errada, por exemplo, eu posso voltar aqui, ó, selecionando e voltando. Aqui é o fator de lucro que eu quero, por exemplo, 205%. Aqui é a quantidade total que está dando. Aqui é a porcentagem, é a quantidade de peças. E aí eu simplesmente posso vender. Eu vou fazer a venda para essa cliente aqui, né? Então eu realizo a venda. Então aparece aqui a venda na nossa lista de vendas. Eu vou fazer outra venda, aleatoriamente, valores aqui. Vou colocar o fator de venda de 95 mesmo, vou vender. Então eu posso abrir e visualizar a venda agora. Eu posso, ó, se eu vir no cliente aqui, ó, Alice, eu tenho essas vendas. Se eu vir no cliente Luiz, essas vendas não existem, correto? Na cliente Alice eu posso, por exemplo, ver essa venda de 316, visualizar, está no status devendo. Aqui, ó, as peças vendidas, eu posso fazer um filtro, por exemplo, 0370, né? Aparecem as peças vendidas da cliente aqui, né? Deu até um bugzinho aqui, ó. Não era para ter aparecido todas as peças. Enfim, se eu clicar em cancelar, eu cancelo a venda. Cancelei a venda. Aí eu não consigo fazer mais nada, ó. E o status mudou para cancelado. Se eu clicar em pagar, eu pago a venda. E aí eu consigo aqui tá com o status de pago e fazer um filtro de pagamento de vendas, ok? Eu vou mostrar um pouco dos códigos agora, então eu vou cortar para os códigos. Os códigos são muito simples. Nós temos a parte aqui que usa o JFrame, que ele faz a interface gráfica. Eu modifiquei aqui o back-end do JFrame para fazer conexão com o front-end.
o front-end do Bayframe, do JFrame para fazer conexão com o banco de dados. Nós modificamos no caso, né? Essas classes são responsáveis por gerar a interface gráfica, né? Cada classe aqui, ó, gera uma interface gráfica no JFrame. Aqui nós temos as classes que fazem um mapeamento de entidades, relacionamentos com o Hibernate. A gente está usando o Hibernate. Então aqui a gente mapeia o cliente, o item, a venda, os itens da venda, os usuários. Daqui é o item, por exemplo, para converter de JSON, né? Nós temos uma classe de login, que é responsável por tentar fazer login. Nós temos uma classe de erro, que é responsável por lançar erros, né? Trophy error. Nós temos a classe down, que é responsável por gerenciar todas as entidades com down, né? Fazer o gerenciamento entre a entidade e o banco de dados. Então a gente tem o DAO para cada uma das entidades que tem relação com o banco de dados. Então, por exemplo, o cliente DAO, o item DAO, o sales DAO, o user DAO. E aí a gente pode editar a peça, remover a peça, adicionar mais peças, né? Buscar uma lista de peças. Nós temos o validator, que vai ser usado para fazer todas as validações. No caso aqui, ele só está fazendo uma criptografia da senha, mas eu vou usar para validar CPF, validar RG, validar essas outras coisas. Nós temos o precificador, que é uma classe estática, que ela armazena todas as variáveis importantes, ou seja, eu busco do banco de dados e armazeno aqui de maneira estática, para que eu não tenha que ficar acessando o banco de dados toda hora. Nós temos uma interface que é responsável por atualizar as telas do JFrame. E nós temos aqui uma lista de itens para buscar em JSON, né? Essa classe é responsável por fazer o mapeamento de JSON para o nosso banco de dados. E aqui é nosso código SQL, que é todo o funcionamento. Basicamente, o software é esse. Espero que não tenha ficado muito longo, que o senhor tenha compreendido. Eu agradeço aí pela apresentação. É nóis, abraço. Olá, professor. Espero que tenha gostado do nosso trabalho, nossa apresentação, tudo mais. Obrigado pelo semestre aí que se passou. Valeu pelos ensinamentos, professor. A gente se vê por aí no próximo semestre. Obrigado.